Eu sempre confiei nela como uma irmã. Era a única pessoa que sabia de tudo sobre meu relacionamento, inclusive das minhas inseguranças. Quando meu casamento começou a desmoronar do nada, desconfianças, acusações estranhas e um distanciamento frio do meu marido, ela estava ao meu lado, me consolando. Ou pelo menos eu achava. Eu nunca imaginei que estaria escrevendo isso, mas talvez colocar tudo pra fora seja a única forma de entender o que realmente aconteceu comigo. Durante anos eu tive uma amizade que eu jurava ser inabalável. Ela não era só minha melhor amiga, era como uma irmã que a vida me deu. Sabia de tudo sobre mim, inclusive coisas que eu nunca tive coragem de contar pra mais ninguém. Meu casamento, por exemplo, era um desses assuntos. No começo, tudo era leve, tranquilo, cheio de planos. Mas com o tempo, comecei a me sentir insegura, como se algo estivesse sempre prestes a dar errado. E era pra ela que eu corria. Eu contava cada detalhe, cada briga pequena, cada silêncio estranho do meu marido. Ela sempre me ouvia com atenção, me abraçava, dizia que eu estava exagerando, que ele me amava, que tudo ia ficar bem. Eu confiava nela cegamente, talvez até mais do que em mim mesma. Só que, de repente, tudo começou a mudar. Meu marido passou a agir diferente, distante, frio. Começou a me acusar de coisas que eu nunca fiz, a desconfiar de atitudes que nem existiam. Eu não entendia de onde aquilo vinha. E enquanto eu me afundava tentando salvar meu casamento, ela estava lá, ao meu lado, me consolando, me dizendo pra ser forte. Eu acreditava que tinha sorte por ter alguém assim comigo. Mal sabia eu que aquela mesma pessoa estava por trás de tudo o que estava acontecendo. Na época, eu só sentia dor, confusão e um medo constante de perder tudo o que eu tinha construído. E o pior é que, mesmo vendo tudo desmoronar, eu ainda confiava nela como se fosse a única pessoa que jamais me machucaria. As mudanças no comportamento do meu marido foram tão graduais que no início eu tentei ignorar. Achei que era só estresse, problemas no trabalho, coisas normais da vida adulta. Mas com o tempo ficou impossível fingir que estava tudo bem. Ele começou a me olhar de um jeito diferente, como se estivesse sempre procurando algum erro em mim. Pequenas coisas viravam discussões enormes, e eu me via pedindo desculpa por situações que nem faziam sentido. Foi aí que comecei a desabafar ainda mais com ela. Eu precisava de alguém que me dissesse que eu não estava louca, e ela fazia exatamente isso, pelo menos na superfície. Ela me ouvia, concordava comigo, dizia que eu não merecia aquele tratamento. Mas ao mesmo tempo, plantava pequenas dúvidas na minha cabeça. Comentários sutis, quase imperceptíveis, que me faziam questionar a mim mesma. Coisas como você tem certeza que não fez nada que possa ter deixado ele assim? Ou às vezes a gente não percebe nossas próprias atitudes. Eu achava que ela estava sendo sensata, equilibrada. Não percebia que aquilo só aumentava a minha culpa. Enquanto isso, meu marido parecia cada vez mais convencido de que eu estava escondendo algo. Ele dizia que sabia de coisas que eu nunca tinha feito. Eu perguntava de onde ele tirava aquilo, mas ele nunca dizia. Só repetia que não era idiota, que não era cego. Aquilo me destruía por dentro. Eu chorava escondida, me sentia insuficiente, errada, perdida. E sempre que eu corria até ela, ela me acolhia, com aquele olhar cheio de compreensão. Hoje, olhando para trás, eu percebo o quanto tudo aquilo parecia ensaiado. Mas na época, eu só vi uma amiga tentando me ajudar a salvar o meu casamento, sem imaginar que ela era a principal razão dele estar acabando. Teve um momento específico em que eu senti que estava perdendo ele de vez. Foi uma noite comum, sem nada de especial, mas que acabou marcando tudo. Ele chegou em casa mais tarde do que o normal e nem sequer olhou para mim direito. Quando tentei conversar, ele simplesmente explodiu. Disse que estava cansado de mentiras, que não aguentava mais viver ao lado de alguém falso. Eu fiquei completamente sem reação. Perguntei o que ele estava dizendo, mas ele começou a citar situações que nunca aconteceram, coisas que eu jamais faria. E o mais assustador era a convicção dele. Não era só raiva, era certeza. Aquilo me deixou desesperada. Eu tentei explicar, tentei fazer ele entender que aquilo não fazia sentido, mas ele não me ouvia. No meio daquela discussão, ele soltou uma frase que ficou gravada na minha mente. Eu sei de tudo, não adianta negar. Naquele momento, eu percebi que havia algo muito errado acontecendo, mas eu não conseguia enxergar o quê. Mais tarde, fui até a casa dela, chorando, completamente destruída. Contei tudo, cada palavra, cada acusação. Ela me abraçou, disse que ele estava sendo injusto, que talvez alguém estivesse colocando coisas na cabeça dele. Aquilo me deu um pequeno alívio, como se finalmente alguém estivesse vendo o que eu via. Só que, ao mesmo tempo, ela parecia curiosa demais sobre os detalhes. Fazia perguntas específicas, como se quisesse entender exatamente o que ele sabia. Eu não percebi na hora, mas hoje isso me arrepia. Porque naquele momento eu estava entregando ainda mais informações para a pessoa que já sabia de tudo. Porque era ela quem estava criando aquela situação desde o começo.
Depois daquela noite, as coisas só pioraram. Meu marido começou a se afastar completamente de mim, não só emocionalmente, mas fisicamente também. Ele evitava estar no mesmo ambiente, mal falava comigo, e quando falava era sempre com um tom frio, distante, quase como se eu fosse uma estranha. Eu tentei de tudo. Conversas, pedidos, até terapia de casal eu sugeri, mas ele recusou. Disse que não fazia sentido tentar salvar algo que já estava quebrado. Aquilo me machucou de um jeito que eu não consigo explicar. Eu não entendia como ele podia ter tanta certeza de algo que não era real. E mesmo assim, eu ainda duvidava de mim mesma. Eu me perguntava se tinha feito algo sem perceber, se tinha falhado de alguma forma. E claro, eu continuava indo até ela. Ela era minha única base naquele momento. Sempre me recebia com carinho, sempre dizia que eu merecia mais, que eu estava sendo injustiçada. Mas às vezes soltava comentários que me deixavam inquieta. Coisas como homens não mudam assim do nada, ou quando alguém age assim, geralmente tem motivo. Aquilo me confundia ainda mais. Era como se ela me confortasse e, ao mesmo tempo, alimentasse minhas inseguranças. Eu não percebia que estava sendo manipulada emocionalmente. Eu só via uma amiga tentando ser sincera comigo. E, quanto eu me afundava cada vez mais naquela confusão, meu casamento chegava ao fim de forma silenciosa, fria e cheia de dúvidas. E o pior de tudo era não ter uma explicação clara, algo concreto para segurar. Só um vazio enorme e uma sensação constante de que algo estava muito errado. Mas eu ainda não sabia o quê. O dia em que ele foi embora foi estranhamente calmo. Não teve gritos, não teve discussão, não teve nada do que eu imaginei que aconteceria. Ele simplesmente arrumou algumas coisas, colocou em uma mala e disse que não conseguia mais continuar. Eu tentei conversar, implorei por uma explicação, mas ele só repetia que já sabia o suficiente. Aquilo me deixou sem chão. Eu sentia como se estivesse sendo condenada por um crime que nunca cometi. E o pior era não saber qual era esse crime. Antes de sair, ele disse algo que eu nunca esqueci. Eu confiei em você, mas você me mostrou quem realmente é. Aquela frase me destruiu completamente. Depois que ele saiu, a casa ficou em silêncio. Um silêncio que parecia gritar dentro de mim. Eu me sentei no chão e chorei como nunca tinha chorado antes. E como sempre, foi pra ela que eu liguei. Ela veio rápido, me abraçou, disse que eu ia superar, que eu era forte. Eu me agarrei naquilo porque era tudo o que eu tinha. Naquele momento, ela era a única pessoa que ainda estava comigo. Eu não tinha ideia de que estava abraçando a pessoa que tinha acabado com a minha vida. Eu levei meses pra conseguir sair daquela fase. Meses de dor, de confusão, de noite sem dormir tentando entender o que tinha acontecido. E mesmo assim, eu nunca desconfiei dela, nunca passou pela minha cabeça que a pessoa que eu mais confiava pudesse ser a responsável por tudo aquilo. Eu achava que tinha perdido meu casamento por algo que eu nunca ia conseguir entender. Os anos que vieram depois foram os mais difíceis da minha vida. Eu precisei me reconstruir completamente, do zero. No começo, eu mal conseguia sair da cama. Tudo me lembrava ele. Tudo me fazia reviver aquela sensação de abandono e injustiça. Eu fazia terapia, tentava me manter ocupada, mas havia sempre um peso dentro de mim que não desaparecia. Aos poucos, fui retomando minha rotina, reconstruindo minha autoestima e tentando seguir em frente. Ela continuou presente durante todo esse tempo, sempre ao meu lado, sempre me incentivando, sempre me dizendo que eu merecia algo melhor. Eu confiava nela mais do que nunca, porque na minha cabeça, ela tinha sido a única pessoa que não me abandonou. Mas com o tempo, comecei a perceber pequenas coisas estranhas. Comentários que não faziam sentido, contradições em histórias antigas, detalhes que antes eu não tinha notado. No início, eu ignorei. Achei que era coisa da minha cabeça, mas aquela sensação de que algo estava errado voltou mais forte do que nunca. Era como se uma parte de mim estivesse tentando juntar peças que eu ainda não conseguia ver completamente. E mesmo sem provas, comecei a questionar algumas coisas. Só que eu nunca imaginei até onde aquilo ia chegar. Eu ainda não estava pronta para encarar a verdade. Porque aceitar aquilo significaria admitir que eu passei anos confiando na pessoa errada. A verdade começou a aparecer de forma inesperada. Não foi uma grande revelação, nem algo dramático. Foi um detalhe pequeno, quase insignificante. Eu encontrei uma conversa antiga no celular dela, por acaso, quando ela me pediu para procurar um contato. Eu não estava procurando nada, mas acabei vendo mensagens com o nome do meu ex-marido. Aquilo já me deixou desconfortável, mas o que realmente me abalou foi o conteúdo. Não eram mensagens normais. Havia insinuações, comentários sobre mim, coisas que simplesmente não faziam sentido. Meu coração começou a acelerar. Eu não queria acreditar no que estava vendo. Continuei lendo, mesmo sabendo que aquilo podia mudar tudo. E mudou. As mensagens deixavam claro que ela conversava com ele sobre mim, que plantava dúvidas, que distorcia situações. Ela fazia parecer que eu era uma pessoa completamente diferente do que realmente sou. Naquele momento, tudo começou a se encaixar. Cada acusação dele, cada comportamento estranho, cada frase sem sentido, tudo tinha uma origem, e essa origem era ela.
Eu sentia um misto de choque, raiva e uma tristeza profunda. Não era só sobre o meu casamento. Era sobre a traição de alguém que eu considerava família. Eu saí da casa dela naquele dia sem dizer nada. Eu precisava de tempo para processar tudo aquilo. Porque pela primeira vez eu estava vendo a verdade. E ela era muito pior do que qualquer coisa que eu tinha imaginado. Depois daquele dia, eu me afastei sem dar explicações. Ela tentou entrar em contato várias vezes, mas eu simplesmente não conseguia falar com ela. Eu precisava organizar meus pensamentos e entender o que eu ia fazer com aquela descoberta. Passei dias revendo tudo na minha cabeça, lembrando de cada detalhe, cada conversa, cada momento em que eu confiei nela. Era como assistir a minha própria vida sob uma nova perspectiva. E tudo fazia sentido agora. Cada dúvida que ela plantava, cada conselho aparentemente inocente, cada reação dela às minhas histórias. Tudo tinha um propósito. E esse propósito era me destruir sem que eu percebesse. Eu me senti ingênua, manipulada, traída de uma forma que eu nunca pensei ser possível. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim mudou. Pela primeira vez, eu não me senti fraca. Eu senti uma calma estranha, como se finalmente tivesse o controle da situação. Eu não queria confrontar ela imediatamente. Eu queria entender até onde aquilo ia. Queria ver até onde ela seria capaz de ir. E no fundo, eu queria que ela viesse até mim, sem saber que eu já sabia de tudo. Porque dessa vez, eu não seria a pessoa perdida tentando entender o que estava acontecendo. Eu seria a pessoa com todas as respostas. E isso mudava completamente o jogo. Não demorou muito para ela aparecer. Uma noite, ela me ligou chorando, dizendo que precisava de mim. A voz dela estava desesperada, quase irreconhecível. Eu hesitei por alguns segundos antes de atender, mas algo dentro de mim queria ouvir o que ela tinha a dizer. Ela começou a contar que o casamento dela estava desmoronando, que o marido estava distante, desconfiado, que tudo estava saindo do controle. Enquanto eu ouvia, uma sensação estranha tomava conta de mim. Era como se eu estivesse ouvindo a minha própria história sendo contada por outra pessoa. As mesmas palavras, os mesmos sentimentos. Ela dizia que não entendia o que estava acontecendo, que precisava de ajuda, que eu era a única pessoa em quem ela confiava. Aquilo me atingiu de um jeito que eu não esperava. Por fora eu mantive a calma, fiz perguntas, tentei parecer preocupada. Mas por dentro, tudo estava diferente. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Eu sabia exatamente o tipo de dor que ela estava sentindo. E, pela primeira vez, eu tinha o poder de decidir o que fazer com isso. Eu podia ajudar, ou podia simplesmente deixar que ela passasse pelo mesmo que eu passei. E essa escolha começou a pesar mais do que eu imaginava. Nos dias seguintes, ela começou a me procurar cada vez mais. Mandava mensagens longas, cheias de desespero, pedindo conselhos, pedindo ajuda para entender o comportamento do marido. Eu respondia de forma neutra, sem me entregar, sem mostrar que sabia de tudo. Era estranho estar naquela posição. Por anos, eu fui a pessoa vulnerável, perdida, buscando respostas. Agora, eu era quem tinha o controle. E isso me fez refletir muito sobre o que eu queria fazer. Parte de mim queria confrontar ela, jogar tudo na cara, fazer ela sentir o peso do que fez comigo. Mas outra parte queria algo diferente, algo mais silencioso, mais profundo. Eu queria que ela sentisse de verdade o que eu senti. Não só a dor do relacionamento desmoronando, mas a confusão, a dúvida, a sensação de estar sendo traída sem saber por quem. E ao mesmo tempo, eu me perguntava se isso me tornaria igual a ela. Essa dúvida começou a crescer dentro de mim, criando um conflito que eu não esperava enfrentar. Eu comecei a observar mais atentamente o comportamento dela. Cada palavra, cada detalhe, cada contradição. E quanto mais eu prestava atenção, mais eu percebia que ela continuava a mesma pessoa. Manipuladora, calculista, sempre tentando controlar a narrativa a favor dela. Isso me deu uma clareza que eu nunca tive antes. Eu entendi que aquilo não tinha sido um erro, um deslize ou um momento de fraqueza. Era parte de quem ela era. E isso mudou tudo. Porque naquele momento, eu percebi que não estava lidando apenas com alguém que me machucou no passado, mas com alguém que ainda era capaz de fazer o mesmo com outras pessoas. E foi aí que eu comecei a pensar em algo que ia além de vingança. Eu comecei a pensar em encerramento. Em colocar um ponto final naquela história de uma forma que fosse justa. Não só para mim, mas para tudo o que aconteceu. Depois de muito pensar, eu decidi que não ia agir por impulso. Eu queria que aquilo fosse feito da forma certa. Então, comecei a reunir tudo o que tinha. As mensagens, as provas, os detalhes que confirmavam o que ela fez. Eu não queria só confrontar ela, eu queria mostrar que sabia de tudo. E mais do que isso, eu queria que ela não tivesse como negar. Enquanto isso, continuei conversando com ela normalmente, ouvindo seus desabafos, oferecendo conselhos superficiais. Era quase irônico. Ela confiava em mim da mesma forma que eu confiei nela um dia. E isso só tornava tudo ainda mais pesado. Porque no fundo, eu sabia que aquela confiança não era real. Era apenas mais uma ilusão que estava prestes a se quebrar. O dia do confronto finalmente chegou.
Eu chamei ela para conversar. Disse que queria ajudar melhor e que seria bom nos encontrarmos pessoalmente. Ela aceitou na hora, aliviada, como se estivesse finalmente encontrando uma solução. Quando ela chegou, eu consegui ver o quanto estava abalada. Aquilo me trouxe um sentimento estranho, quase uma compaixão que eu não esperava sentir. Mas eu não podia esquecer tudo o que ela fez. Começamos a conversar normalmente, até que eu decidi mostrar as mensagens. No começo, ela tentou negar e inventar explicações, mas não demorou para perceber que não tinha saída. O silêncio que veio depois foi pesado, carregado de tudo o que não foi dito ao longo dos anos. Ela começou a chorar, pediu desculpas, disse que não sabia por que fez aquilo, que se arrependeu. Mas dessa vez, eu não me deixei levar. Eu ouvi tudo em silêncio, absorvendo cada palavra, mas sem sentir aquela necessidade de perdoar imediatamente. Eu disse que ela não destruiu só o meu casamento. Ela destruiu minha confiança, minha percepção de realidade, minha paz. E isso não era algo que um pedido de desculpa podia consertar. Pela primeira vez, eu vi ela sem controle, sem respostas, sem saber o que fazer. E isso me trouxe um tipo de fechamento que eu nunca achei que teria. No final, eu não gritei, não fiz cena, não busquei vingança da forma que eu imaginei tantas vezes. Eu simplesmente disse que não queria mais ela na minha vida, que aquela história terminava ali. Ela tentou insistir, tentou dizer que precisava de mim, mas eu só repeti que não. E fui embora. Enquanto eu caminhava, senti algo que não sentia há muito tempo. Leveza. Não porque tudo foi resolvido, mas porque eu finalmente entendi tudo. Eu não era a culpada, nunca fui. E mais importante do que isso, eu não precisava carregar aquela dor comigo para sempre. Aquela decisão não apagou o passado, mas me deu controle sobre o meu futuro. E, pela primeira vez em anos, eu senti que estava realmente livre. Depois daquele encontro, eu achei que a sensação de vazio ia voltar, como sempre acontecia quando algo grande terminava na minha vida. Mas pela primeira vez não foi assim. Nos dias seguintes, eu senti um silêncio diferente dentro de mim. Não era aquele silêncio pesado, cheio de dúvidas e culpa. Era um silêncio leve, quase confortável. Eu finalmente tinha respostas, e isso mudou completamente a forma como eu me via. Aos poucos, comecei a me permitir viver de verdade. Saí mais, aceitei convites que antes eu recusaria, conheci pessoas novas sem aquela carga emocional que eu carregava antes. Foi em uma dessas situações simples, sem expectativa nenhuma, que eu conheci ele. Não foi nada de filme, não teve aquele impacto imediato. Foi natural, uma conversa que fluiu, um interesse tranquilo, sem pressão. E isso, pra mim, foi o mais importante. Eu não queria intensidade, eu queria paz. E, pela primeira vez em muito tempo, eu senti que estava construindo algo saudável. Eu não contei minha história inteira de início. Eu só fui sendo eu, sem medo, sem tentar me justificar. E ele respeitou isso. Com o tempo, fui me abrindo, compartilhando partes do que vivi, e ele ouviu sem julgamentos, sem tentar consertar nada, apenas estando ali. Aquilo me mostrou o quanto eu tinha me acostumado com relações complicadas. Aos poucos, fui percebendo que era possível viver algo leve, verdadeiro. E isso não apagava o que aconteceu comigo, mas me mostrava que aquilo não precisava definir o resto da minha vida. Nos meses que se seguiram, eu comecei a perceber mudanças profundas em mim. Coisas pequenas, mas significativas. Eu já não desconfiava de tudo, já não me culpava por sentimentos que nem eram meus. Eu estava mais presente, mais tranquila, mais segura. O relacionamento com ele foi crescendo de forma constante, sem pressa, sem jogos. A gente conversava muito, resolvia tudo na base do diálogo, e isso era algo completamente novo pra mim. Eu percebi o quanto eu tinha me perdido tentando agradar, tentando manter algo que já estava quebrado no passado. Com ele, eu não precisava disso. Eu podia simplesmente ser, e isso foi me reconstruindo aos poucos. Teve um dia específico que me marcou muito. Estávamos sentados conversando, e eu percebi que estava rindo de verdade, sem peso, sem preocupação. Foi aí que caiu a ficha. Eu estava bem. Não perfeita, não completamente curada, mas bem. E isso já era muito mais do que eu achei que conseguiria um dia. Eu ainda carregava cicatrizes, mas elas já não doíam da mesma forma. Elas estavam ali como lembranças, não como feridas abertas. E pela primeira vez, eu senti que estava vivendo uma fase nova da minha vida, uma fase que não era definida pela dor, mas pela escolha de seguir em frente. O tempo passou mais rápido do que eu imaginei. Quando percebi, já fazia anos desde tudo que aconteceu. Minha vida tinha tomado um rumo completamente diferente. Eu estava em um relacionamento estável, saudável, construindo algo sólido, baseado em respeito e confiança. E por muito tempo, eu achei que aquela história tinha finalmente ficado no passado. Até que em um dia comum, sem nenhum aviso, ele voltou. Meu ex-marido apareceu na minha frente de uma forma que eu nunca esperei. Não foi em um momento dramático, não teve surpresa planejada. Foi simples. Eu estava saindo de um lugar e quando olhei ele estava ali. Por um segundo eu senti aquele aperto no peito como se o passado tivesse voltado com força. Mas ao mesmo tempo algo dentro de mim permaneceu calmo. Eu não era mais a mesma pessoa de antes.
Ele parecia diferente também. Mais cansado, mais sério, como se carregasse algo pesado. Ele pediu para conversar, disse que precisava me dizer algo. Eu hesitei, mas aceitei. Não por ele, mas por mim. Porque eu sabia que dessa vez eu não seria pega de surpresa por nada. Quando sentamos para conversar, eu percebi que ele estava nervoso. Não era o mesmo homem cheio de certezas que eu conheci no fim do nosso casamento. Ele parecia inseguro. Depois de alguns segundos em silêncio, ele finalmente falou. Disse que queria me pedir desculpas. Aquilo me pegou desprevenida, mesmo eu achando que estava pronta para qualquer coisa. Ele começou a explicar que com o tempo percebeu que tinha sido manipulado. Que depois que saiu de casa, acabou entrando em outro relacionamento. E foi ali que começou a notar padrões, comportamentos, coisas que fizeram ele questionar o que tinha vivido comigo. Ele disse que demorou anos para entender, que só depois de passar por situações parecidas começou a perceber que muitas das coisas que acreditou sobre mim não faziam sentido. Enquanto ele falava, eu fiquei em silêncio. Não por falta de palavras, mas porque eu estava processando tudo aquilo. Parte de mim queria ter ouvido aquilo anos atrás, mas outra parte já não precisava mais disso. Ele disse que sabia que não podia mudar o passado, que não esperava perdão, muito menos uma segunda chance. Só queria que eu soubesse que ele reconhecia o erro dele. E, pela primeira vez, eu vi arrependimento de verdade nos olhos dele. Depois que ele terminou de falar, houve um silêncio que parecia encerrar tudo o que ficou em aberto durante anos. Eu olhei para ele e, pela primeira vez, não senti raiva. Também não senti vontade de voltar atrás. Eu só senti que aquilo já não fazia mais parte da minha vida. Eu disse que levei muito tempo para me reconstruir, que tudo o que aconteceu me marcou de formas que ele provavelmente nunca vai entender completamente. Mas também disse que eu segui em frente, que eu encontrei paz, que eu reconstruí minha vida e que não era mais aquela pessoa perdida tentando provar algo. Ele ouviu tudo em silêncio, sem interromper. E quando eu terminei, ele apenas assentiu, como se entendesse que aquele era o único final possível. Eu não disse que perdoava, mas também não carregava mais aquele peso dentro de mim. E isso, de certa forma, já era um tipo de libertação. Quando nos despedimos, não houve abraço, não houve emoção exagerada. Só um encerramento silencioso. Eu segui meu caminho, e enquanto caminhava, percebi que aquela história finalmente tinha chegado ao fim. Não porque tudo foi consertado, mas porque eu já não precisava mais dela para seguir em frente.